Aqui a mente é aberta e nós temos que desenvolver as nossas mentes e as nossas habilidades e saber que nosso potencial é enorme. E o que nós estávamos falando é que você tem que ter um objetivo na sua mente. Esse objetivo é importante para o seu crescimento e para o meu crescimento. Uma coisa que eu aprendi e tenho aprendido, e tem um pensador chinês, né, Confúcio, ele diz assim: você não pode ajustar o vento, isso é verdade, mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde você quer. Entendeu? É nesse sentido. Tem coisas que não dependem de você, mas aquilo que depende de você, faça. Não espere por ninguém. A vida nos ensina que aqueles que avançam chegam lá. E muito interessante, né? A gente ter um objetivo, uma missão em mente. E quando a gente pensa dessa forma, a gente acredita. E a gente só chega quando acredita, porque você determina para o seu cérebro que recebe toda a sugestão, e você diz para ele: eu preciso me organizar. E aí, quando é essa questão agora de me organizar, que é uma missão e que é uma coisa que eu e você precisamos ter como objetivo, todas as coisas vão sendo transformadas, todas, para que o seu objetivo seja alcançado. Todo o nosso organismo, ele vai trabalhar em seu favor. Aí eu já falei para você que também o universo vai trabalhar em seu favor. O nosso Deus, o nosso Criador, ele nos fez dessa forma, de maneira tão extraordinária que aquilo que eu acredito, eu tenho. Ontem nós tivemos um bate-papo gostoso, uma reunião gostosa e a gente teve uma oportunidade maravilhosa de falar acerca exatamente do que é o que nós somos. E eu já falei aqui nos nossos programas, e não custa eu falar isso, porque de repente você não acompanhou na terça-feira passada, aproveitando toda terça-feira às 19h30 aqui na Louva RN TV, programa Mente Aberta. E nós falávamos em outros programas que nós somos exatamente o que pensamos e sentimos e agimos. É o nosso resultado. Se você pensa positivo, se você tem sentimentos bons e se você age nesse sentido, para isto, o seu resultado é sucesso. Essa palavrinha, sucesso, é o resultado. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações trarão para nós um excelente resultado. E aí, dentro dessa transformação, você pede a Deus sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus. E essa sabedoria chegará a você, porque você está com o objetivo de crescer. E quando você tem esse objetivo, não tem quem lhe impeça. Só tem uma pessoa que pode impedir o seu sucesso, é você. Mas você, como é dona de você próprio, é esse o assunto de hoje, você vai avançar porque você quer experimentar o melhor de Deus na sua vida. E para alcançar e para ter o melhor de Deus nas nossas vidas, nós precisamos ter metas, objetivos. E eu digo a você que você tem que escrevê-los, desenhá-los e colocá-los. Isso que eu estou dizendo a você, se você praticar, você vai ver o resultado como é fantástico. Por quê? Porque o Senhor trabalha com fé. Se você fala, você escreve, você acredita nesses objetivos, o Senhor, Ele tem maior prazer. Ele se alia a você, porque seus pensamentos são bons, os seus sentimentos também, porque não é para esbanjar, mas é para construir, é para ter harmonia, não é para fazer o mal a ninguém. Então, as suas ações vão ser perfeitas, o resultado
Você acha que o nosso Deus não vai dar para você o resultado daquilo que você pediu? Ele diz que a gente não tem porque não sabe pedir. A gente precisa aprender a pedir e a escrever. Coloca os teus objetivos, o que é que você quer. Aí o que é que vai acontecer com você? Você é proativo, você tem os seus objetivos em mente e você vai fazer o que é mais importante. O que é mais importante? Algumas coisas que são importantes para você, como gerenciar o seu tempo. Esse gerenciar o seu tempo é quando você faz aquela análise e você faz aquele quadrante e coloca dentro desse quadrante o que é importante, o que não é tão importante, né? O que pode ser desfeito porque está sendo desperdiçado e aquilo que lhe estressa. Quando você começa a ajustar, a gerenciar o seu tempo, esse seu tempo que você começa a gerenciar, você vai fazer uma agenda extraordinária. Nessa agenda extraordinária, você vai colocar exatamente as suas metas. O seu dia começa a que horas? Você precisa adiantar 1 hora para dar conta? Adiante. Agora, faz uma coisa. Amanheça feliz. Amanheça grata. Porque amanhecer feliz vai dar a probabilidade de quando chegar no final da noite você estar bem, mesmo com toda a carga, né? Toda a energia já trabalhada, mas você vai estar bem, porque você começou bem, com gratidão. Começou com gratidão, termine com gratidão. Você não sabe quantas coisas Deus te livrou do dia de hoje. Ele nem conta para você do que livrou. Você nem imagina, mas os anjos do Senhor estão ao redor da sua vida, livrando você. O Senhor deu ordens aos anjos dele para cuidarem de você. E isso já é motivo de sobra para você ser grato, ser grata. Priorize o que é importante, né? Priorizar o que é importante, em detrimento das urgências, porque urgência é urgência. Aconteceu, tudo bem, mas o que é importante? Você precisa fazer exatamente isso para organizar a sua vida, para você poder atingir aquilo que você de fato precisa atingir, certo? Porque nesse priorizar, e nós sabemos que nós temos nesse quadrante, né, nesse ciclo que fica as 2 setinhas, você tem crises. Por que você tem crise? Porque você dá muita importância para aquilo que não tem importância. Isso traz estresse. Elimine, jogue fora aquilo que não é importante. Não é importante, não é importante. Planeje com metas e foque no que é mais importante. O que é mais importante para você hoje? É concluir a faculdade? É fazer um curso de capacitação? É vender mais? É conquistar mais clientes? É terminar o seu curso? Eu não sei, mas você sabe o que é mais importante. Então priorize o que é mais importante. Coloque como objetivo concluir, avançar, ou é o emprego que você precisa? É a pandemia que chegou e deixou todo mundo na situação que nós estamos vivendo? Então priorize. O que não é urgente não é importante. E aí eu digo para você, tem umas coisas que eu vou dar uma dica. Quando a mídia estiver atrapalhando você, corte. Você assiste na hora que pode. Ou você manda, né, dá as respostas na hora que pode. Se o seu trabalho é na mídia, foque só na questão do trabalho. Não vá para aqueles bate-papos que roubam a gente, que a gente não volta para o trabalho. Pois é, tá certo? Não tenha excesso
com outras pessoas. Tem pessoas que entram na nossa vida e fica passando do limite. Corte. Dê aquele tempo para a pessoa na hora certa. Passou disso. Se é prejuízo para a sua meta, elimine. É simples assim. Não é simples? Não, mas não seja grosseiro com a sua mãe, com seu pai, com sua esposa, com seu esposo, filhos. Não. Você vai entender que o que eu estou falando é de maneira amorosa. E você vai saber fazer isso. Na nossa vida, nós temos o ganha-ganha, certo? E nesse ganha-ganha, você tem que se aprofundar em buscar o melhor para você e saber trazer um equilíbrio. Eu vou trazer para você um exemplo que eu ouvi e achei muito interessante, que um pai viu dois filhos discutindo por causa de uma laranja. E aquele pai, como todo pai, quer trazer logo o equilíbrio para dentro de casa, né? Resolver o problema e dizer, ei, aqui quem manda sou eu. E aquele pai resolveu fazer algo interessante. Ele tomou a laranja e partiu a laranja ao meio e deu para cada um a metade, bem a metade. Só que os meninos foram contar para ele que ele não tinha compreendido. Olha só, compreensão. Ele viu a situação, ele imaginou, ele foi sugestionado, porque nosso cérebro recebe sugestões. E ele achava que aquele momento ali, ele chegando e resolvendo, dando meio a meio da laranja para cada um, ele estava resolvendo um conflito. E ele não compreendeu. E aí onde eu digo para você, tem coisas na vida que nós precisamos compreender. Fazer a pergunta certa. O que de fato vocês querem? Ele não fez essa pergunta e ele quis resolver o problema. Só que ele gerou outro problema. Sabe por quê? Porque os meninos, um queria a laranja para fazer o suco e o outro para fazer uma geleia com as cascas. Quer dizer, estava mais simples do que se imaginava. Mas eles estavam discutindo e talvez eles não estavam brigando. E o pai ouviu algum barulho, não houve a compreensão e chegou para resolver o problema sem entender. Por quê? Porque foi sugestionado. Que quando duas pessoas estão conversando de maneira um pouco exagerada, eu não sei o tom da voz dos meninos, poderiam estar bem eufóricos. O pai chegou, tomou a laranja, dividiu ao meio e passou para cada um, achando que ali era a solução. E a solução não era bem essa, porque um queria o suco e o outro queria a casca, quer dizer, tudo ali estava perfeito, tudo não precisava de meio a meio, entendeu? Então, essa questão do aprofundar, em buscar o melhor, para trazer a resposta certa, não é no que a gente vê. A gente já trouxe, eu imaginei, eu pensei que fosse. Não é assim. Nós precisamos primeiro compreender. Depois de compreender e estar tudo entendido, resolver. Isso acontece no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa vivência. O dia a dia nosso é feito assim, certo? Então, quando o pai, querendo compreender e trazer uma harmonia, ele precisava de o quê? De uma sinergia. Essa palavra também, né? Essa palavra, ela é muito importante, porque a sinergia, ela valoriza as diferenças, inclusive nos gostos. Isso vai para as nossas vidas de pai, filhos, casais, a repartição, o nosso dia a dia, né? com os colegas. Quando você compreende a posição do outro, quando você quer uma harmonia e passa, né, essa sinergia, aumenta o seu conhecimento, divide. E aí, quando eu falo nisso, divide, olha, imagina, você tem um projeto e nesse projeto precisa de ideias.
E aí, nessa situação do projeto e precisa de pessoas pensantes, pessoas que pensem diferente, a outra pessoa concorda com tudo que você diz. Não contribui com nada, gente. As diferenças em harmonia é que vai fazer com que o projeto desenvolva da mesma forma, aonde vai haver crescimento. Aonde que esse projeto vai desenvolver? Não há desenvolvimento. Não há. E aí onde aparece a sinergia, porque a sinergia vai criar o quê? Uma compreensão maior. Vai haver uma troca. Cada um com o seu conhecimento. Quando a gente diz assim, o meu esposo é diferente de mim, minha esposa é diferente de mim, isso é perfeito. Agora tem que haver exatamente essa compreensão e a sinergia para poder a gente desenvolver e trazer mais contribuição para o crescimento, para nossas vidas. Dá para entender isso? Eu acredito que sim. Nesse papo de hoje, você é o dono da sua vida e você precisa compreender tudo isso para você não ter uma visão, uma limitação na sua mente e você não contribua, porque nesse caso, faltando sinergia, de que adianta duas pessoas pensando do mesmo jeito? Um não serve. Já pensou numa repartição pública ou numa empresa privada ou não sei, todos os dois pensam iguais. Alguém vai optar por um. Por isso, o que você pensa e o que você vai contribuir é maravilhoso. Não diga assim, só assim, não, tá certo, tá certo. Entre nessa compreensão, nessa conversa e discutam o assunto para que o suco da laranja saia e a gelatina. Que você possa comer a geleia ou gelatina, né? E o outro possa tomar o suco, contanto que a gente entenda que o dono da nossa vida somos nós, mas nós convivemos com as pessoas e nós precisamos compreendê-las e fazer com que nós sejamos compreendidos, para que a gente não tenha a laranja dividida e não tem sentido, vamos perder nisso tudo. Porque tudo isso que nós estamos conversando e é necessário para que você preserve o bem-estar da sua vida, para que você cresça. E você cresça sem atropelar as outras pessoas, porque às vezes nós caímos numa situação que achamos que temos razão em tudo. E aí quando a gente acha que tem razão em tudo, nós não temos razão nenhuma. E aí vai ficar feio, né? Preservar a nossa vida consiste na parte física, na parte espiritual, na parte mental, intelectual, social, num ciclo grande. Equilíbrio. O bem-estar necessita de equilíbrio emocional. E falando em equilíbrio emocional, hoje, quando você participa de uma entrevista, ali está sendo analisado muitas coisas, mas algo muito importante está sendo analisado em você e talvez você nem perceba. É como é a sua relação com as suas emoções. A inteligência emocional, bem trabalhada por Daniel Goleman, outro que eu desejo que você leia os livros dele. Nessa inteligência emocional, você começa a aprender a ter equilíbrio. E você vai chegar em situações de extremo estresse na própria entrevista e você nem percebe. E ali é apenas para ver se você tem equilíbrio emocional, inteligência emocional. E uma dica vai ficando aqui para você. Quando você estiver numa situação de estresse, respire. Você vai dizer para mim, mas eu já respiro. Certamente, mas não
de forma inteligente, trazendo para dentro de você, puxando, né, pelas narinas o oxigênio que percorra você todinho, vai ao cérebro e aí você irradia para todo o seu corpo e você solta pela boca. E você sabe que quando as pessoas contam até 10, você vai trazer para você uma situação diferente do que você poderia tomar uma atitude precipitada. E se você é dona de você, você vai precisar entender essa questão. Esse equilíbrio emocional, a inteligência emocional, essa mentalidade você está criando a partir do momento que você para e não dá a resposta que você queria dizer. E a gente escuta muito isso, muito. Ah, eu falo a verdade. Ok, isso é perfeito, é obrigação sua. Mas você precisa aprender a ter inteligência emocional para falar essa verdade. Você precisa compreender o contexto para não fazer como o pai que dividiu a laranja e deu as duas partes achando que estava fazendo o que era justo. Essa compreensão é necessária. Então, falar a verdade é obrigação nossa. Afinal de contas, você foi feito para viver e falar a verdade. E você é o filho, né, filha de um Deus todo-poderoso. Um Deus que é a verdade. E aí, você não precisa impor a sua verdade. A sua verdade ela tem que ser colocada de uma forma inteligente para que a outra pessoa possa entender você no sentido do que você está falando, para que não haja fraturas emocionais. Quando a gente passa por situações de dor, alguma dor, e causa uma fratura emocional, nós estamos sujeitos a não ouvir a pessoa na hora certa e já discriminar. Por quê? Porque aquela voz, aquela maneira que foi falada, eu já passei por uma situação anterior e eu, com a minha sugestão mental, já estou dando uma resposta para aquilo que eu sofri lá atrás e nem é com aquela pessoa. E aí a gente vê muitos casais sofrendo situações difíceis. Por quê? Porque não perguntam o que você realmente está dizendo. Você está falando isso, por quê? Aí a pessoa vai e explica o porquê. E nem era da forma que você estava pensando que a pessoa estava dando uma resposta àquela situação. E aí é muito importante para nós, hoje como donos, né, de nós mesmos, compreendermos, trazer tudo isso que nós conversamos, preservar o bem-estar. E nessa questão de preservar o bem-estar, você precisa estar em harmonia com você. E sugestionar, né, trazer sugestão à sua mente, que nem tudo que você vê ou ouve é da forma que você vê ou ouve. Uma vez eu falei num programa, não sei quando, que quando eu estava dirigindo ali na BR, aqui em Natal, Rio Grande do Norte, e quando a gente está dirigindo ali na BR, próximo à universidade, chegando ao nosso campo de futebol, Arena das Dunas, tem uma curva na BR. E às vezes, quando a gente está dirigindo, o campo de futebol está no meio da pista. Aquela visão é que eu vou entrar, né? Vou passar por cima do campo. Naquele momento, aquela visão. Mas quando eu vou seguindo, né? Vou prosseguindo o caminho, aí tem uma curva. E aquele estádio de futebol, o Arena das Dunas, ele já não está mais à minha frente e nem está mais à minha direita, e ele fica à minha esquerda. E o que aconteceu?
é que às vezes, dependendo de onde estou e como eu vejo as coisas podem se tornarem diferentes da realidade. Comece a compreender você, comece a olhar dentro de você, valorize aquilo tudo que Deus fez. Você é uma pessoa bonita, uma pessoa linda e Deus ama você. Ele não questiona aquilo que você questiona. Às vezes você não se valoriza, às vezes você acha que não é bom ou boa o suficiente e não começa a compreender e a viver e a conviver com você e trazer experiências maravilhosas. No tudo que nós conversamos e você precisa compreender para trazer maior quantidade de dopamina. E eu amo a dopamina. Também eu estou fazendo o meu TCC é em cima exatamente da dopamina, porque dopamina vem através da gratidão. Você se torna uma pessoa grata, você aumenta o seu hormônio. A dopamina vai trazer para você alegria, felicidade. E isso tudinho resume-se em fé. E se você tem fé que Deus fez você para vencer e para crescer, assista de novo esse programa em uma outra hora para você aprender mais ainda sobre tudo isso que foi falado. Porque foi pensando em você que Deus preparou o dia chamado hoje e lhe deu todas essas palavras para que você cresça, para que você floresça, para que você seja o dono de você, com objetivos, com metas, com desenhos, com foco, né? Os desenhos, né? Eu quero a minha casa, na minha casa eu quero 4 quartos, 5 quartos, quero meu escritório, eu quero meu carro, eu quero meu compass, eu quero, não sei o que você quer, desenhe, creia, vá em busca, coloque na sua mente os seus objetivos. Deus vai honrar sua fé. Se encha de gratidão. Comece a gratidão nas pequenas conquistas. Quando você é grato no pequeno, você se tornará grato quando estiver grande. Quando você chegar lá. Quando você chegar lá, você foi obediente, né? Você foi uma pessoa que determinou e viu que para crescer precisa de determinação. Para ter sucesso, precisa de gratidão. E para chegar lá, precisa de muita oração. Mas o que você pensa, os sentimentos que você tem e as ações que você pratica, é o resultado. E eu sei que você tem tudo para fazer sucesso. Você já é um sucesso. Comece a olhar para dentro de você e descubra a bondade de Deus na sua vida. E eu já quero agradecer a você por estar comigo mais uma vez nesse programa Mente Aberta. Obrigada por você compartilhar, comentar, curtir.